Quando se trata de levar uma vida cristã, uma vida de fé, de modo falso ou incompleto, percebe-se que existem dois tipos de grupos com mentalidade e comportamento errados, equivocados em relação à igreja. E aqui nesse vídeo eu vou destacar quais são esses dois grupos, não para que a gente possa ficar verificando quem está em qual grupo, mas em primeiro lugar para nós analisarmos se nós nos encontramos em algum desses grupos. No primeiro grupo estão os que se consideram cristãos somente pelo fato de frequentarem a igreja, regularmente ou não, participarem das celebrações, retiros, atividades religiosas em geral. E, infelizmente, tais pessoas, muitas vezes, não têm o mínimo de conhecimento sobre a sua fé, sobre a doutrina da igreja, não querem ter um compromisso profundo com Deus, não querem engajar na comunidade, não querem se comprometer com o Evangelho, abraçar o Evangelho. Na verdade, muitas vezes, até discordam da palavra, discordam da igreja e criticam sem conhecimento de causa. Mas, no fundo, se consideram cristãos, por serem batizadas na igreja, por seguirem uma tradição religiosa dos pais, dos antepassados, ou muitas vezes só vêm à igreja num momento de extrema dificuldade, ou ao contrário, numa celebração festiva, num momento específico, solene. Enfim, muitos são meramente simpatizantes. Vivem de uma aparência religiosa que carece de uma essência verdadeira. Na verdade, até quem já teve uma experiência profunda com Deus pode cair nessa tentação. Vivem a fé, mas uma fé somente da porta da igreja para dentro. Pois quando saem da igreja, saem das celebrações, dos retiros, do ambiente celebrativo, do ambiente religioso, tais pessoas, elas não vivem a palavra, não oram, não dão testemunho, elas não vivem na prática aquilo que elas celebram e nem também transbordam a graça que receberam aqui, não evangelizam, não pregam a palavra, não fazem com que outras pessoas sejam alcançadas. O segundo grupo é composto por aqueles que dizem ser cristãos, mas não precisam da igreja de jeito nenhum. Eu creio em Deus onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na rua. Deus está no meu coração, é aqui que a minha fé está, no meu interior. Eu rezo em casa, não preciso de igreja. Sou uma pessoa boa, faço bem, nunca matei, nunca roubei. E a lista de desculpas é imensa. E tais pessoas geralmente gostam de usar os defeitos da igreja e dos defeitos dos que estão na igreja como justificativa pelo fato de elas não frequentarem a igreja, a comunidade. Então, muitas vezes, tais pessoas desse grupo afirmam: aqueles que estão lá são piores do que eu, olha lá como é que eles vivem. Eu sou uma pessoa que fora da igreja vivo melhor do que aqueles que estão lá. Eles são todos hipócritas, generalizam tudo isso para tentar justificar o injustificável. Apresentei aqui brevemente e resumidamente esses dois grupos com mentalidade e comportamentos equivocados em relação à vivência do cristianismo, em relação à vivência da fé na prática. Mas então, diante desses dois grupos, diante desse assunto, o que há de se dizer? O que há de se dizer é que a vida cristã, ela se dá nos dois lugares, dentro e fora da igreja, e ainda de maneira cíclica. Nós saímos da nossa casa, nós saímos do nosso cotidiano, saímos do mundo lá fora e nos direcionamos e nos deslocamos até a igreja, até as celebrações, até os retiros, congressos, novenas, festejos. Nós nos achegamos até esse lugar celebrativo, esse lugar religioso. E aqui nós vivenciamos tudo isso, celebramos a fé em comunidade. Mas nós saímos daqui e voltamos para o mundo lá fora, para a nossa casa, para o nosso cotidiano, e ali nós iremos viver a nossa fé também. Assim como, de novo, nós iremos sair daquele mundo lá fora, da nossa casa, do nosso cotidiano, e nós vamos novamente à igreja, nós vamos novamente à programação religiosa. E esse ciclo é constante. O viver a fé em comunidade, na igreja, e o viver a fé no cotidiano, lá fora, em casa, no mundo, não são duas realidades que se excluem. Na verdade, elas são parte de um todo. E o viver a fé na igreja, o ser integrante da comunidade, não é basicamente um conselho, uma opção, uma alternativa, é na verdade um princípio.
O apóstolo Paulo usa a analogia para falar da igreja como sendo um corpo onde nós somos membros que precisam estar ligados a esse corpo. E além desse princípio, nós precisamos entender que é na comunidade que nós seremos fortalecidos, na comunidade onde nós iremos viver o amor fraterno entre irmãos, é na comunidade que nós iremos manifestar os dons que Deus nos deu, enfim. E olha, preste atenção nisso daqui, olha como o próprio Cristo nos ensina a viver esta realidade. No Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 1, a partir do verso 21 até o 29 seguintes, Jesus, versículo 21, vai dizer que ele estava numa sinagoga no dia de sábado. A sinagoga, gente, era o lugar de ensino da lei. Então nós podemos aqui colocar a sinagoga exemplificando a igreja. Jesus estava ali e ele ensinou na sinagoga e até mesmo expulsou um demônio de um homem na sinagoga. Mas Jesus sai da sinagoga e Jesus vai agora até onde? Imediatamente à casa de Pedro. E Jesus, na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Veja que Jesus está num ambiente religioso, mas logo após ele vai para uma casa, um lugar comum. E ele vive a dimensão da fé, da vida com Deus nos dois lugares. Ele prega e ensina e expulsa demônio na sinagoga, mas ele também cura a sogra de Pedro em casa. Olha só que lindo! Em Lucas capítulo de número 19, se a gente ler, a gente vai ver Jesus encontrando com Zaqueu na rua, no ambiente da cidade. Ele ensina na rua, depois ele vai à casa de Zaqueu e logo no finalzinho, depois do versículo 45 em diante, você vai ver Jesus já no templo, expulsando os vendilhões e logo após, no versículo 47 de Lucas 19, vai falar que Jesus todos os dias ensinava no templo. Veja Jesus vivendo essa vida com Deus Pai na rua, na casa, no templo. Então, assim como Jesus, que exercia o seu ministério na sinagoga, ele também exercia numa casa. Ele exercia o seu ministério na rua, mas ele também exercia o seu ministério no templo. Esse ciclo na vida de Jesus era visível. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo ali 144, vai falar sobre o eu creio, ou seja, a fé é um ato, uma adesão pessoal. Mas quando você pega a partir do parágrafo 166, o Catecismo da Igreja Católica vai destacar que a fé também é um ato coletivo de toda a Igreja. Então, assim como eu vivo o eu creio, eu também preciso viver o nós cremos, porque a fé se dá nessas duas dimensões. Então, que eu e você possamos ser pessoas que são assíduas na vida da igreja, na comunidade, nas celebrações, em tudo que a igreja nos promove, mas que também nós possamos ser cristãos fora da igreja, de maneira autêntica, debaixo da graça de Deus. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.